amigos, tudo bem? Eu sou o professor João Fracasso, sou professor de Filosofia Jurídica do curso de Direito. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta nossa videoaula. A finalidade desta nossa aula de hoje, essa primeira aula de hoje, é fazer uma rápida reflexão sobre a história da filosofia. Quando nós falamos de filosofia, quando discute-se filosofia, a primeira pergunta é: para que serve a filosofia? Talvez a gente encontre uma resposta simples, clara e objetiva. A história da filosofia, a história do pensamento filosófico, desde os seus primórdios, tem uma única finalidade: provocar a reflexão. É para isso que serve a filosofia. Chamar a atenção para a reflexão do pensar humano, sobre as questões do pensar humano, mas pensá-lo em profundidade. Quando nós falamos da história da filosofia, na verdade, nós fazemos uma leitura do pensamento filosófico através da história, pensando as questões sincrônicas, as questões diacrônicas que estão presentes nesse pensar reflexivo, nessa reflexão filosófica que procura indagar através da história, através dos pensadores, para que serve o pensar. Por que pensar? De que forma pensar? A história normalmente ela é dividida em grandes períodos: o período pré-socrático, o período socrático, o período medieval, o período moderno e principalmente o período contemporâneo. Cada período que faz essa reflexão de provocar o pensamento tem uma característica única, particular, que é própria deste tempo. Quando nós começamos a história da filosofia, os pré-socráticos, qual era a grande reflexão, qual era a grande indagação? Reflexionar sobre o arqué, isto é, as origens do universo, as origens do mundo, as origens do homem. E para isso, o homem pré-socrático se serviu primeiro dos mitos para reflexionar. Depois, os primeiros pensadores começaram a tentar encontrar respostas para a compreensão desta origem do mundo. E aí alguns autores disseram que a origem do mundo, do cosmos, uns diziam que era a água, outros diziam que era o fogo, outro a terra, outros diziam que era o ar, ou os quatro elementos juntos. Na verdade, essa primeira reflexão é quando o homem começa a pensar reflexivamente. Avançando um pouquinho na história, o período socrático, nós diríamos, é o período áureo da história, onde os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, realmente fazem uma construção do pensamento filosófico que se tornou universal. Sócrates discute a questão da ética. Platão traz a reflexão dessa ética para a república, e esta república é vivenciada por Aristóteles quando ele discute as questões de essência e existência. E esse pensamento grego, ele atravessou praticamente o mundo, atravessou as distâncias, e ele ganhou consistência principalmente na construção do pensamento romano, que vai ser depois um momento de uma reflexão nossa. A história do pensamento grego, ele vai ganhar marca numa etapa seguinte, quando os pensadores do período medieval, principalmente Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, vão reflexionar ou vão resgatar o pensamento de Platão e vão resgatar o pensamento de Aristóteles. No período moderno, nós vamos ter assim uma revolução gigantesca na história do pensamento humano. E aí aparece, no momento da revolução científica, esse movimento iluminista, renascentista, e ali aparecem grandes pensadores. E entre eles eu destaco 3 autores. O primeiro deles é John Locke, que vai discutir as questões da importância da experimentação. Depois aparece Descartes
e, sobretudo, o grande pensador moderno, que é Kant, que vai provocar uma revolução na história do pensamento humano. No período moderno, quando nós falamos que Kant provoca uma reflexão, uma mudança na história, Kant vai fazer assim um grande chamado para a importância do pensamento e ele transforma essa reflexão em comportamento moral, o imperativo categórico. Com o advento, principalmente, das revoluções sociais, com Marx, com o aparecimento da sociologia com Comte, a escola de Frankfurt, estava me esquecendo, com a escola de Frankfurt, a filosofia moderna, ela chega num momento novo, que é o período contemporâneo, onde os pensadores contemporâneos vão fazer uma análise das respostas que a filosofia tentou dar ao longo da história, a metafísica, questionando a metafísica, e propõe uma nova reflexão para o período contemporâneo. Por que reflexionar? E o homem moderno quer essas respostas. Por isso, a filosofia. Amigos, um grande abraço e sejam sempre bem-vindos.